Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. Com alguns minutinhos de atraso que nós estávamos aqui ajustando para fazer um programa bem bacana para vocês. Lembrando que nós estamos ao vivo e vocês podem mandar perguntas pelo zap do programa, não pelo meu, gente, por favor, que é o 11 9 7355 0606. E a raça de hoje é um híbrido, ou seja, é o cruzamento de um pastor com uma loba. Será? Os nossos convidados especialistas que estão aqui vão contar melhor essa história para vocês. E sem demais delongas, pelo atraso, vamos lá. A raça de hoje é o cão-lobo de Saarluz. E vocês vão saber por que o cão-lobo de Saarluz daqui a pouquinho. Eu vou para 30 segundos de comerciais e já volto. Estamos de volta com o programa Cães em Cena, direto dos estúdios da TV Cinec aqui em São Paulo. E os nossos convidados de hoje, vamos lá. Aqui nos estúdios da TV Cinec, o criador da raça cão-lobo de Saarluz, Wagner Gutierrez. Boa noite, Wagner, muito obrigado pela presença. Boa noite, Martinelli, eu que agradeço a oportunidade. Ao lado dele, ali entre o Dr. Mauro, a doutora Jaqueline Pena. E criadora também, mas não do Saarluz. Boa noite, Jaqueline, obrigado por ter vindo. Dr. Mauro Anselmo Alves, meu amigo de anos. Boa noite, Dr. Mauro. Boa noite, Martinelli. Uma excelente oportunidade da gente ouvir muito sobre esse exemplar e sobre a raça, que é uma raça bastante rara no mundo inteiro, até no país de origem. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Com certeza. Então nós já vamos começar para que vocês aí de casa saibam como se originou o cão-lobo de Saarluz. Vamos lá, doutor Mauro. Basicamente, a raça vem de um experimento feito por um senhor holandês, que ele tinha um pastor alemão macho e resolveu acasalar esse pastor alemão com uma loba cinzenta europeia. O nome dela era Fleur, e eles cruzaram esses dois cachorros, e por 2 ninhadas ele não teve muito sucesso, porque, na verdade, qual era o objetivo dele? Ele estava bastante descontente com o destino que a raça pastor alemão tinha na atualidade, naquela época, porque era uma raça que estava sofrendo muito com problemas de saúde, muita consanguinidade, e ele resolveu tentar voltar o Canis familiaris para a origem do Canis lupus. Esse cruzamento, inicialmente, parece não ter sido muito feliz, mas depois ele conseguiu ter algumas ninhadas e a partir daí, sem dúvida, foi uma aventura bem bacana. Os cachorros lobos, eles existem no mundo inteiro. A gente tem vários países que tentaram
fazer esses cães lobos. A gente tem o cão lobo Sarluz, nós temos o cão lobo tcheco, nós temos o cão lobo mexicano, temos o cão lobo canadense. Todos eles são produtos de acasalamentos que você disse híbridos, mas na verdade o genoma bate do cão e do lobo. Só uma perguntinha, doutor Mauro, um esclarecimento, que já chegou a pergunta aqui. Explica para a gente, para o pessoal de casa, né, o que é um cão híbrido. Na verdade, você cruzou duas espécies diferentes. Porque uma é Canis familiaris, que é o cão doméstico, ao qual o pastor alemão pertence, e a outra era o Canis lupus europeu. No caso, o cão europeu cinzento foi o primeiro exemplar usado. Mas existiram outros exemplares. Foram cruzadas algumas ninhadas, tiveram algumas ninhadas, e essas ninhadas depois foram cruzadas entre si, e uma pena, porque ele faleceu muito cedo com o sonho dele, mas muita gente tocou esse sonho adiante. Ele morreu em 1995, me parece, em 96? 1969. Perdão, em 69, e a raça foi reconhecida só em 95, 96. 75, isso. 75, então, assim, e hoje em dia ela é uma raça muito rara, por conta de que muito pouca gente dispõe de condições para ter um cachorro desse, e nós já vamos descobrir por quê. Bom, agora eu vou para o criador. Wagner, conta para mim, na aparência geral, o que a gente nota no Sarluz? Me explica isso na aparência. Você vê mais um cão pastor ou vê mais um lobo, na verdade? Quando você tem vários exemplares, então conta isso para a gente, que é uma curiosidade. Você já me contou, eu sei, mas é uma curiosidade. Sim, claro. Que nós estamos. Bom, eu vejo... Um pouquinho mais próximo ao seu microfone. Eu vejo a minha matilha ali comigo, né, eu vivendo com eles e eles vivendo comigo. Então, eles são cães especiais, são mais lobos do que cães, né? O comportamento deles é totalmente diferente de um cão normal. Então, a aparência é isso, é um lobo, né? E com todo o comportamento de um lobo. Dr. Mauro. Muito bacana saber que esses cães lobos, todos eles pertencem ao grupo 1, né? Ao grupo de cães de pastoreio. Mas no caso do cão lobo de Sarluz, ele é um dos poucos cães que está no grupo de pastoreio que não é um cão de pastoreio, ele é um cão de utilidade. Ele é um cão ótimo para a família, depois vamos falar, o Wagner vai dar os detalhes para a gente, que está todo mundo apaixonado aqui pelo exemplar dele, que é um cachorro com excelente comportamento, com um comportamento bastante familiar, e a coisa da mestiçagem que disseram de 12 espécies não existe. Eles são muito queridos, gostam muito do dono. A gente ficou amigo do cachorro dele agora em 10 minutos e ele já é o amor de todo mundo aqui no estúdio. Foi isso mesmo, gente. O cachorro chegou fazendo 1 hora e já ficou amigo de todo mundo. Então tem um temperamento incrível. Mas o Wagner me responde uma coisa, que o temperamento desses cães e o convívio no dia a dia, você pode dizer para a gente? Sim, detalhadamente? Claro. Sim. Bom, são cães lobos bem dóceis, né? Eles são bem dóceis, bem equilibrados, né? Eles têm a dinâmica deles ali, que eles gostam do convívio, da matilha deles, né? Tanto é, se você tira o macho da fêmea, a fêmea do macho, eles ficam loucos, eles ficam reclamando, olhando, procurando. Então, eles são muito apegados à matilha, né? São cães muito equilibrados, ativos, inteligentes, reservados, principalmente com estranhos. São cães muito inteligentes, eu já falei, mas eles chegam a dar até guarda, porque eles são muito espertos, né? Atentos aos movimentos do ambiente. É isso. Não sei se eu passei tudo, se você quer... Não, respondeu sim, respondeu, e o Dr. Mauro vai complementar ali. Está muito próximo do que diz o padrão em temperamento. Eles são... O termo mais certo para dizer dessa raça, eles são reservados. Eles são muito inteligentes, muito determinados, mas o que a gente percebe,
e a gente, eu e a Jaqueline como veterinários, estamos aqui impressionados, é o desenvolvimento físico, muscular e o tamanho desse cachorro. Porque ele é um cão bastante grande, né? Na aparência geral, o que mais impressiona é o tamanho do cachorro, porque eles são grandes, né? Então, doutor Mauro, já que tocou no tamanho, exatamente essa pergunta. O tamanho ideal, quantos centímetros? É por peso, é por altura? Na verdade, se fala entre 55 e 75 centímetros, dependendo do sexo, e com certeza o padrão, o ideal está entre 60 e 70 centímetros. Machos bem grandes vão chegar a 75, 78 centímetros, mas eles são bem determinadamente grandes. Você olha o tamanho da cabeça. Uma coisa importante que diferencia eles muito do avô inicial lá é que as orelhas são pequenas, não são orelhas grandes como a do pastor alemão, onde você vê a influência do lobo aí diminuindo o tamanho das orelhas. Segura só um instantinho, doutor Mauro, que você vai voltar para falar exatamente da composição, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da cabeça, da cor dos olhos e da dentição do cão lobo de Sarrus. São 30 segundinhos, tem um merchan aí e a gente já volta com Cães em Cena. Morram de inveja. Boa noite, estamos de volta com Cães em Cena. Hoje com Cão Lobo de Sarrus. Fala, oi, tudo bem aí, gente? A estrela sou eu. Ele não quer papo, ele não quer conversa. Mas olha que coisa linda. Esse é um bebê de quantos dias? Alguém sopra para mim? 45. No ponto, sopraram no ponto aqui para mim, gente. 45 dias o bebê. Então, olha isso. Eu vou pôr aqui assim. Isso, bebê. Olha só. C'est magique. C'est fantastique. A gente quer falar em línguas com um negócio desse. Olha aqui. Olha isso. Fantástico. Vamos dar continuidade ao programa, senão eu vou ficar aqui babando. Esse já está na mochila lá em cima, preparadíssima. Doutor Mauro, vamos dar continuidade lá na aparência geral. Você estava falando da cabeça. O que mais você quer que o pessoal saiba para tirar isso? O cão pastor, o cão lobo, o que lembra mais ou menos? É muito bacana a gente olhar a expressão desse cão que está aqui no estúdio, porque ele tem vários detalhes marcantes da raça. Por exemplo, se fala no padrão que os olhos parecem mais claros, mas isso reflete a origem da raça. Os olhos são de uma tonalidade espetacular, âmbar, muito bonito, combinam com a cor da pelagem, mimetiza a cor da pelagem. E o mais interessante é observar que, apesar deles terem toda essa aparência de lobo, é um bicho muito dócil. Tá, o Wagner, a gente está falando da aparência geral. Quais são as cores aceitas? Quais são as cores do Sarrus? Nessa ninhada que eu tive, já 3 cores assim bem aparentes. Uma black, né, com black tan. Essa cor... A dele, qual a cor dele? Essa aqui é cinza, uma cinza prateado, né? Então puxa ali um pouco do lobo cinzento e é uma parte mais prateada. Mas as cores variam, pode ser bege, pode ser branco. Branco eu nunca vi,
pode ser vermelho, né? Totalmente vermelho, sólido, preto sólido, né? Então ele é bem aberto. Eu acho que quando o seu Sarlus criou, ele cruzou com bastante tipo de lobos depois que ele perdeu-se o controle. Então todas as cores são aceitáveis. Sim, interessante isso. Ele foi cruzando. Tá, você falou do branco aí, o Dr. Mauro e a doutora Jaque cochicharam ali. Não, na verdade é assim, Martinelli, o cão branco, o cão lobo branco, ele é muito raro. Existem algumas raças de cão lobo que carregam esse cão lobo e a gente vai imaginar por quê. Quanto mais para o norte do planeta, um cão mais claro é bem interessante porque ele vai se mimetizar com o ambiente. No caso desses cães cinzentos, que a gente chama, né? Eles são interessantes porque, se você olhar e pensar numa mata toda aqui ao redor, esse cachorro desaparece. Esse cachorro some. Que é exatamente o esquema que o lobo usa como vamos dizer, como disfarce para poder caçar. O cão-lobo de Sarlus, ele tem como característica também ter várias cores que são exatamente as cores dos lobos europeus. A gente diz que a origem da raça na Holanda, mas a coisa não foi só pela Holanda. Na França, algumas cidades da Alemanha tiveram cachorros como esse Sarlus. É bem interessante que a raça, como a gente diz, muito rara, surgiu em muito pequenos núcleos, né? Então, por isso que a dificuldade de determinar o que é tão certo e o que é tão errado. O Wagner, você tem mais algo a complementar sobre isso, sobre o histórico todo? Sim, eu acho que o Mauro cobriu bem, né? É difícil a gente saber exatamente o que aconteceu lá. Ele começou a criar em 1937. 1937 foi o início da criação dele. E 30 anos depois que ele morreu, então ele foi um trabalho de 30 anos, né? Então ele fez bastante coisa ali. Mas foi o que o Mauro falou, as cores vêm do lobo cinza europeu e são aceitáveis aí justamente por ter essas várias cruzes aí, né? E Martinelli, uma coisa interessante, a gente um pouquinho antes do programa estava conversando sobre olho azul, né? Que a gente lembra do husky siberiano e já pensa no olho azul. E nesses cães-lobo, a cor de olho azul é muito rara e ela nem é desejável, tá? Nem olho meio azul, nem olho inteiro azul. Por quê? Porque não está na história da raça. Não está na história da raça. O quanto mais próximo dessa tonalidade, olha que maravilha de imagem para a gente descrever, né? Orelhas pequenas, uma cabeça bem definida, uma mordedura em tesoura correta, com todos os dentes na boca, dentes que são espetaculares de tamanho, gente. Eu garanto para vocês que são lindos e grandes. Eu estou bem pertinho dele, dá para a gente ver. Mas tem alguns detalhes importantes dessa raça. Você pode me dar sua pata? Me dá sua pata. Ele dá a pata e tudo, gente. Ei, Ted, o cachorro que está aqui no estúdio, Ted, uma coisa olha isso. interessante que os dedos, a gente queria mostrar esse detalhe dos dedos, né? Como lembra a pata de um lobo. Olha, é exatamente a pata do lobo, onde os dedos centrais da mão são mais longos que os dedos laterais. Peraí, né? que, isso é uma característica bem interessante desta raça de cães. Dobra um pouquinho mais. Aí dá para Sim, ver. sim, sim. Dá para ver direitinho. Exatamente. Tá? Uma coisa interessante, que ele, por ter esse temperamento super dócil, permite a gente até abusar um pouco dele. Eles não são cães para toda essa liberdade, não, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento deles de verdade, mas a coisa mais importante, e o Wagner vai concordar comigo aqui, é que eles precisam iniciar a socialização muito cedo, tanto com a família, como com outros pets, como com crianças. Ele precisa começar essa socialização bem cedo. Eles têm um detalhe no comportamento que a gente vai tocar adiante, que é a história de adestrabilidade. Eles são adestráveis, sim, mas depende de uma linguagem muito positiva. Sim, o Wagner, me diga uma coisa. Entre eles, tá? Ou com outros animais, qual é o comportamento? Olha o bebê aqui, gente.
bebê, tá ruim aqui, tá ruim a coisa, tá? Na neném, então, eu já vou tirar você daqui, viu? Você já cansou de ficar aqui no meu colo. Mas vamos lá, Wagner. O comportamento, ou seja, se dão bem entre si e com outros animais. E eu pulei uma perguntinha na hora que você estava falando de pelagem, e já vou jogar também para você, para o Mauro e para a Jaque. O cruzamento, cor com cor, não há uma determinado, pode cruzar todas as cores com todas as cores. O padrão aceita isso? Com certeza. Ok, mas entre si, com outros animais e com crianças, me diga como é o temperamento. Bom, com outros animais. O pai dele, por exemplo, viveu com uma Bull Terrier durante muitos anos, né? E na verdade, ela que queria bater nele, né? Então, assim, eles convivem bem com os outros animais, né? Ou, pelo menos a convivência que nós tivemos com outros cães, eles aceitam bem, né? Inclusive podem ficar juntos, né? Obviamente que depende do cão, né? Porque se tiver um cão que ele que vai criar problema pro cão-lobo, eu não sei o que seria, né? Em relação à criança, o nosso tratador tem um filho de 2 anos e o filho dele fica em frente ao canil do Ted, que está aqui, passando a mão nele e ele super receptivo e lambendo o menino. Então, eu realmente não tenho uma experiência negativa para falar deles, né? Eu não tenho, até nesse momento são fantásticos, me surpreendem. Eu confio mais nele do que em cães hoje, dizendo. Eu convivo com a raça há 10 anos e eu confio mais nele do que um Rottweiler, do que um pastor alemão. Me diga uma coisa, e qual o público? Quem pode ter um cão-lobo de Saarloos? Qual o público? O estilo de vida, entre espaço, entre condições, vamos lá, psicológicas, morais, mentais e financeiras para ter uma raça dessa? Porque, obviamente, vamos ter que ter um espaço mais melhor, né? Não é um cão, obviamente, de apartamento, é um cão que... Quem pode ter um cão? Na verdade, Martinelli, por ser um cão primitivo... Entenderam a minha pergunta? Eu sim, falei sim. Por ser um cão primitivo, o ambiente onde ele vai viver tem que ser o mais próximo da família o possível. Ele não é um cachorro para você jogar ele num canil e ele ficar lá abandonado. Eles sempre ficam cuidando do dono e da família do dono, ficam cuidando. E o que é muito importante é que é uma raça de alta atividade. Eles precisam se exercitar. Por ser um cachorro de origem caçadora, como todo lobo é caçador, ele precisa de alta atividade. Essa atividade pode ser uma atividade física? Pode. Dentro de uma cidade grande é um pouco complicado por causa do volume de estímulos. Mas em áreas maiores, áreas de chácara, de sítios, eles se dão muito bem. Se dão bem porque eles precisam exatamente de espaço para se exercitar e de alguém que exercite eles. Wagner? Com certeza o Mauro já abordou um dos principais pontos, que é a questão de espaço, né? Então, não é um cão para quintal, não é um cão para apartamento, é um cão que precisa de espaço, que ele gosta de correr. Eles brincam muito juntos, gostam de correr, um pega o outro. Então, são cães que adoram, né, essa brincadeira de correr e ficam correndo. Eles têm muita energia, muita energia. É um cão que, imagino, se ele ficar confinado, a primeira coisa, ele vai ficar estressado, vai querer destruir o ambiente e vai querer fugir. É um cão também que ele tem que ser receber muito amor, ter o dono bem próximo, né? Não é um cão justamente para criação, eu não vejo assim. É um cão para ser um cão de companhia da família e estar muito próximo, porque eles são muito amorosos com a família. Então, eles amam o contato e pedem o contato. Sim, quanto ao convívio com crianças, você já me falou. E eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, quanto à adaptação de um animal desse, desde bebê, na casa nova. Você acha que, tendo espaço, obviamente a palavra-chave é o amor, o carinho e a dedicação. E a palavra adaptação já resume, né?
A adaptação ela é mais fácil, você que conviveu com outras raças, o Dr. Mauro também vai me responder isso, a doutora Jaque, a adaptação desse animal na casa nova, você acha que teria algum problema tendo tudo isso, aliando ao carinho, ao amor, ao espaço? São cães que têm que conviver com os donos desde pequeno. Com 60 dias no máximo, ele já tem que estar com o seu dono. E não estar com o dono ele no quintal e o dono, né, dentro da casa, não. O convívio tem que ser do seu lado ali, na sua cozinha, na sua cama, no seu dia a dia, para que ele realmente entenda e perca os medos dele, tome a sua confiança e pegue o amor devido para o dono. Senão eles ficam cães assustados, como são, ou seja, com um sentimento de fuga, se eles se sentem desprotegidos, porque tem essa característica dos lobos. Gente, ele está atento. Nós temos aviões que passam um pouquinho próximos aqui, digamos que alguns metros. Alguns metros. E cada avião que passa, ele está atento. E o Wagner não está contendo ele ali, segurando, porque ele quer sair, não. Ele está ali numa boa, ele está prestando atenção, daqui a pouco ele deita, né, doutor Mauro? O temperamento incrível, eu achei incrível. É bacana você observar o Puppy, que está aqui com a Jaqueline fazendo festa aqui ali com a gente. Eles são muito exploradores, são muito curiosos. Né? Isso é um temperamento bastante característico da raça, eles são curiosos. Tudo para eles é novidade e eles querem descobrir onde é, o que é, como é. Ele já tentou ir até o amiguinho dele, ou seja, eles têm essa característica. É um cão de alta atividade, isso é bem interessante de ver. Wagner, me diga uma coisa, tem algum cuidado especial com a pelagem? A gente fala de pelo e subpelo, essa troca, né, que tem como nos cães pastores, nos huskies, estou correto, doutor Mauro? Mas tem algum cuidado especial com o pelo, escovação semanal, banho, que é o que já me perguntaram? Sim. Na verdade, nós não temos um cuidado com eles, porque eles não precisam. Né? Só tomam banho se eles entrarem na lama, né? Porque, caso contrário, eles tomam banho de chuva. Eles dormem na chuva, dormem no sereno. Eles não são cães, como nós estamos acostumados. Então, eles dormem no sereno, dormem no meio da tempestade, e é algo natural para eles. E escovação, sim, pode se cuidar um pouco mais, mas eu deixo eles totalmente naturais. Tá? Então, eu não tenho muita intervenção minha na questão da pelagem deles. E estão super bem. Banho, nem... Não é essa necessidade, né? A pelagem deles é uma pelagem absolutamente impermeável, gente. É um bicho feito para viver no mundo e na natureza. A gente vai interferir com shampoo, com banho, para deixar cheiroso, eles vão se incomodar profundamente, porque eles não gostam de cheiros estranhos. Eles gostam de cheiro de cachorro. E eles têm que cheirar cachorro mesmo, né? O que é interessante em relação a cuidado com o pelo, com a pele em si, é uma pelagem dupla, lisa e bem densa. A gente, para ver a pele desses bichos, precisa olhar com muita atenção, porque senão você não vai ver nada. Só vai ver pelo e lã, que é uma beleza. É uma forma de se proteger muito grande, muito boa. Outra coisa interessante, um detalhe que a gente deixou passar, é que quem quer ter um bicho exótico, porque isso é um bicho bastante exótico, muito especial de se ter, tem que pensar se está preparado e armado para isso, porque não é só a beleza de ter o bicho, que realmente eles são majestosos, uma delícia de ter, mas precisa ver se eu tenho tempo para exercitar, tempo para fazer com que esse bicho tenha atividade adequada. Tá? Entendi. Eu vou chamar o Merchan agora. Por falar em Merchan, eu enviei alguns e-mails aí. Senhores, me respondam, por favor. Algumas empresas já me responderam, mas um e-mail é um e-mail, já eu sei que chegou, viu? E que nós estamos precisando de patrocinadores aí para que o programa continue no ar, né? Que a qualidade do programa
é boa, as informações são boas, isso segundo pesquisa minha com os criadores, com o pessoal que está vindo aqui, tá? E sempre eu falo que nós estamos contando aqui, não tem nada inventado. Existe um padrão, esse padrão tem que ser obedecido, não é cruzar o tatu bolinha com capivara que nós vamos ter um cão-lobo de Sarluz, tá? É o que eu falo sempre, gente. O bom criador, por falar em bom criador, o Wagner é o único na América do Sul, segundo a minha pesquisa. É o único, né, Wagner, na América do Sul? Olha, na América do Sul. Na América do Sul, sim. Eu fiz uma pesquisa no... eu não achei assim, mas eu não vou dizer que porque daqui a pouco aparece alguém que cria 130 anos, então você sabe como é. Então, não tem, mas eu não achei. Não, gente, eu também, é sério, eu pesquisei, o Wagner é o único criador da raça na América do Sul. E isso que o Dr. Mauro falou é muito importante, tá? Então, vamos para os comerciais que a gente já volta. 30 segundinhos. Estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Cinec com Cães e Cena, hoje com o Cão-Lobo de Sarluz. Eu vim aqui pertinho, porque a impressão é que ele estava ali, ao lado do Wagner e do Dr. Mauro, e que esse cachorro só conhecia os dois. Ó, nunca me viu, ele já fez amizade comigo lá, já lambeu, pode dar outra lambida. Uma lambidinha só. É uma lambida e 3 quilos de maquiagem, gente, mas tudo bem. A gente vai à fé, não é mesmo? Olha só, aqui, você está com sede de novo? Você já tomou bastante água. Olha que docilidade. Vai lá com seu pai. Isso mesmo. Isso mesmo. Dr. Mauro Anselmo Alves. Eu vou dividir um pouco com a Jaque aqui, porque Sim. A gente vai falar um pouco de um assunto importante, que é sobre o tema saúde. O grande objetivo do Sarluz era obter um cão mais saudável que o pastor alemão. Pelo menos é o que imaginava-se que ele queria. E sem dúvida, ao você ir para um cão mais rústico, mais primitivo, você pega um bicho mais adaptado ao ambiente, que provavelmente não sofre de displasia e não sofre de mais nada. O problema inicial, me consta, displasia coxofemoral, cujos pais desses filhotes todos que estão criando devem ter exame para poder selecionar o máximo que você puder. Displasia coxofemoral é uma doença transmissível, pode causar um sério problema de dor e de incapacidade para o bicho, e a gente precisa controlar. Certo, doutora Jaque? É isso mesmo. A displasia, ela vem da mistura das duas raças, né? Então, é mais por conta do pastor alemão. Por isso que a gente testa os cães, né? Fazendo o raio-x da parte do coxal e vê como que está o encaixe da cabeça do fêmur junto com o acetábulo. E tem outras doenças do pastor também, que é a atrofia progressiva de retina, e a gente também tem a mielopatia degenerativa,
que são as doenças assim mais comuns na raça, né? Então esses cães também eles estão sendo testados para a gente ter eles clear, que a gente fala. Sim, inclusive a doutora Jaqueline é responsável pela parte genética de criação do canil, correto? Do Wagner, por isso que está aqui acompanhando a gente. Sim, diga lá, doutor Mauro. Uma doença, que na verdade não é uma doença, isso é um fenômeno que surge na espécie canina desde o Canis lupus até hoje, que é o nanismo, que é uma grande preocupação nessa raça, porque o nanismo é uma doença. Ou seja, eu vou ter um cachorro anão parecendo um lobo, que para um comerciante seria, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro. Mas só que o problema é que quando surge nanismo, a gente tem que controlar esses pais para não repetir o acasalamento. Por quê? Porque não se deseja um cão desse anão. Porque não se sabe o que se carrega com esse nanismo. Ninguém tem ideia. Mas, doutor, algum teste, essa é a questão, algum teste, vamos lá, que se faça para evitar o nanismo, por exemplo? Na verdade, ainda não existe um teste genético. No futuro, com certeza, a gente vai ter o genoma do cão-lobo, o genoma de todos eles, e aí você vai poder, pelo genoma, saber se é portador de nanismo ou não. E aí evitar a reprodução deles. O Wagner vai poder nos ajudar mais com isso. Mas, atualmente, os exames que são feitos são basicamente para a seleção de reprodutores que não têm o problema. Diga lá, Wagner. Sim, o meu relato sobre a saúde deles. Bom, vamos lá. São cães que... Porque assim, desculpe, já te interrompendo. O Wagner convive dia a dia com a raça, né? Então, nesses anos todos, o criador, quando está com a raça, está aqui depois no estúdio também, que nós vamos mostrar no final, está com o bebê, está o tratador desses cães, se assim posso dizer, né? Que convive, que tem esse filhinho que o Wagner comentou, que tem a amizade com esses cães, né? Mas vamos lá, Wagner, você que convive no dia a dia, Sim. Faz um resumão para a gente. Beleza, o que eu posso dizer é que é um cão que eu acho que os veterinários não gostam muito. Porque não tem problema. Não tem problema. Ele dorme no sereno, na chuva. Meu cão de 8 anos, nunca precisei levar no veterinário, ainda bem, porque ia ser um sufoco para tirar ele e colocar no carro, que eles não gostam de entrar em carro, né? Então, o que eu posso dizer é que são cães fantásticos e que me leva a comentar que como o ser humano estragou, né, a genética dos cães, porque esses cães são perfeitos e porque eles trazem isso dos lobos. Eu acho que o grande perigo disso tudo, e eu repito, eu sou chato mesmo, gente, não adianta. Eu digo que ética no Brasil não enche barriga. O grande perigo é a raça. Eu acredito que essa raça não vai se popularizar quanto outras, porque é uma raça difícil, e é cair na mão do cara que quer fazer fábrica de cachorro, quer ganhar dinheiro. Né? O que a gente toca, né, doutor Mauro? Não é muito possível. O grande perigo. Não, eu acho que não. Porque assim, primeiro é um cão primitivo. Não é muito fácil de lidar com ele se você não souber lidar com o cachorro. A maioria das pessoas que se aventura a criar cachorro acha que tudo é cachorro, dá para tratar do mesmo jeito. Aqui a gente não pode falar disso e o Wagner depois vai dar detalhes disso. Mas o que é interessante, em conversa com o próprio Wagner, que em muitos anos ele encontrou um berne num cachorro em 10 anos. Ou seja, esquece, não tem parasita, não tem nada disso. É muito fácil de levar porque ele está adaptado ao meio onde ele vive. Ele já é um bicho adaptado. Mesmo com calor ou com frio, para eles isso não significa nada, porque essa também é uma característica interessantíssima dessa raça. Ele suporta altas temperaturas e altas temperaturas inferiores, e isso não incomoda eles. Sem problemas com isso, Wagner mesmo? Exatamente. Eles suportam bem? Sim. Doutora Jaqueline quer complementar? É isso que eles acabaram de falar mesmo. Eu vou lá no canil e para ajudar na suplementação nutricional só, entendeu? Sim, por falar em suplementação nutricional, me chegaram 2 perguntas. Antes, quero agradecer
Eu vou lembrar. Professora Wanda, de Long Beach. Long Beach aqui, Praia Grande. Obrigado pela audiência, Wanda, e obrigado pelo elogio. Professor Roberto também. Tem mais pergunta ali de 2 groomers. E a pergunta que eu disse que iria chegar. Você falou em alimentação. E tem 3 perguntas lá, tá? O seguinte, só ração, esses cães comem caça, comem carne crua? O povo quer saber. Vamos lá? Então, O que pode falar de nutrição? Um pouquinho você, o Dr. Mauro e o Wagner, né? Que o Wagner é a chave aqui do... Vamos lá. A gente estava fazendo um trabalho, né, com a cadela que estava prenhe, né? Porque eu trabalho mais na área de reprodução. Lembrando que esses cães, eles são bem rústicos, então a gente não usa a inseminação artificial, né? Eles acabam cruzando natural mesmo entre eles, tá? Então, quando nasceu a ninhada, o Wagner falou, como que eu faço para aumentar o leite e tudo. Então, assim, é uma ração rica, tá? Uma ração super premium, e a gente pode, sim, complementar com suplementos. Tipo, suplementos mesmo de VET, né? Que a gente não pode falar nenhuma ok. marca, né? Tá, então, assim, suplementos, ok. Tá bem compreendido. Que acaba tanto ferro quanto minerais, e a gente coloca na ração, iogurte natural, ácido fólico, então tudo isso para os filhotes, tanto ela produzir mais leite, né? E os filhotes serem essas bolinhas, porque 45 dias, olha o tamanho que eles estão. Sim. Agora, ali, você não respondeu a pergunta do público. Carne, eles querem saber isso. Por descender de lobo, a primeira coisa que o pessoal pergunta, a alimentação ração, natural, né? A ração, o Wagner, lá no canil, ele trabalha com a ração mesmo, tá? Com a ração só. Acaba não suplementando, mas não vejo problema em entrar com carne. Ele vai explicar melhor o que ele gosta de dar bastante ração. Fala aí, Wagner. Diga lá, você nunca pensou em optar por uma alimentação, essa que o pessoal está perguntando, natural? O pessoal perguntando. Sim. Não, eles comem ração, basicamente 95%, 97% do tempo, né? A cadela ficou prenha, daí nós demos mimo para ela, né? Então ela comeu bastante fígado, bastante pato, né? Então isso foi foi um cuidado só, mas eles de fato não precisam, é só ração super premium mesmo, é suficiente para manter eles bem. Dr. Mauro? Então, na verdade, a alimentação natural também é uma lenda, tem muita coisa para se discutir sobre isso, daria uns 10 programas. Esses bichos foram criados pelo homem, então assim, eles são muito adaptados, são bichos mais primitivos, mas eles se adaptam a comer qualquer coisa. Eu estou até brincando com o Wagner, eles adoram comer. Pensa que o cão na natureza, ele não é um comedor só de carne, eles são mais comedores de carniça do que de carne. Então assim, eu não vou recomendar ao Wagner que dê carniça para o cachorro dele comer, mas uma suplementação mineral bem feita, como disse a Jaqueline, e eventualmente um mimo, como fez o Wagner, é muito bem-vindo, principalmente uma cadela que está produzindo leite, está com mais necessidades calóricas, mais necessidades energéticas, é claro que precisa. Uma coisa interessante de observar é que esses são cães muito musculosos. Não é fácil você conseguir um cão com a musculatura que tem o Ted, que não é fácil. A gente sabe que criar um cachorro desse tamanho, com essa ossatura e com essa musculatura, não é fácil. É claro que todo estudo em cima de rações industrializadas, de rações super premium, levam a gente a ter um cachorro como esse, que é um espetáculo, né, de estrutura. Que à primeira vista, olhando, a gente acha que o cão é gordo, obeso, mas não é não, que ali é estrutura óssea, né? Ele tem uma estrutura fantástica, gente, é uma maravilha de perto. Wagner, quer falar mais alguma coisa sobre a alimentação? Não, acho que cobriu tudo. Doutora Jaqueline. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, doutor Mauro. Vamos lá. Estamos esquecendo de algum assunto importante. Vamos lá que nós estamos. Ainda temos mais alguns assuntos para falar, mas assim, então, o que é bacana ver é que eles se adaptam sim a uma vida comum de cachorro, mas precisam de uma alimentação bastante específica, porque são bichos grandes, né? A pessoa que vai querer ter um cão desse não vai poder dar sobra nem resto de comida, porque não é por aí, é realmente uma nutrição balanceada. Uma ração de boa qualidade.
Eu vou para 30 segundinhos no Merchan, gente, e eu volto para as considerações finais e encerrar o programa. Até já. Estamos de volta com o programa Cães em Cena, direto dos estúdios Cinec, aqui na capital de São Paulo. Hoje com uma temperatura um pouquinho menos amena do que da semana passada. Gente, os nossos programas ficam on demand no nosso canal no YouTube, que é Programa Cães em Cena. Só ir na busca lá, já tem mais 4 ou 5 programas lá, né? Esse acho que é o 6º programa. Enfim, eles ficam on demand e ficam também no canal da TV Cinec, também no YouTube TV Cinec, tá? Mas curte nos dois lá para ajudar a gente. E considerações finais, esquecemos de alguma coisa importante para falar dessa raça tão maravilhosa, doutor? Não, acho que passamos a maior parte delas, né? Quem se interessar pode entrar em contato com o Wagner, ele vai deixar o contato dele. Porque é assim, é uma raça espetacular para poucos. É uma raça muito, muito bem desenvolvida, já firmada, mas ela é uma raça muito rara. Por tudo que a gente comentou aqui, é uma raça rara. Diga lá, Wagner. Apresentar o cuidador do tratador. Sim, eu vou. Tá ali, a Andréia já vai pegar para mim ali, que está com o bebê. Qual que é o nome dele? Fala aí, qual que é o nome dele? O Robert é o cuidador, ele quem convive com esses cães durante o dia, durante a noite. Ele estava me contando lá que a convivência é maravilhosa, inclusive os cães adoram ele, né, Robert? E você conviveu com outra raça que o Wagner criou também, mas você me disse que prefere os Sarlus, que são bem mais bacanas. Parabéns pelo trabalho, parabéns, porque isso é gostar. Trabalhar com cães, eu sempre digo que eu tive amor e um dom. Então, exatamente, mas meus parabéns, tá? Parabéns mesmo. A gente vê que são cães hiper, mega bem tratados. Ok, olha lá que graça. Muito obrigado. Wagner, onde a gente encontra você na internet? E quem quiser entrar em contato com o Wagner também, deixa um recado lá no nosso canal, manda uma mensagem inbox. Tem mais mensagem que chegou ali. Obrigado pelo pessoal que está aí ligado ao vivo. E eu acho que tudo foi respondido aqui. E qualquer dúvida é só mandar. Onde a gente te encontra, Wagner? Bom, eu tenho o Instagram do canil de Bull Terrier, porque eu não tenho Instagram desses meus dogs. Pera um pouquinho. É que assim, o Wagner foi um grande criador durante muitos anos de Bull Terrier, né? De Bull Terrier. Aí, quando ele conheceu os cães lobo, ele se apaixonou. Foi isso, né, Wagner? Foi. Eu não abro mão dos meus Bull Terriers, né? Que eu tenho vários lá, são meus queridos, né? Mas eu vou ainda fazer um Insta para os Off Dogs. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, procurar, no Insta é o Canil Dente de Sabre, que nós criamos aí o Bull Terrier há 25 anos mais ou menos.
Ok, então, canil dente de sabre. Super fácil, super tranquilo, gente, de procurar. Wagner, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá? Obrigado mesmo por ter se deslocado. Eu sei que não é fácil, tá? A gente sabe o trabalho que dá e a sua dedicação. E vamos estar presente ainda para fazer outros programas, né? Você está com uma ninhada lá, né? Me diga para a gente essa ninhada também. Quem tiver interesse pode lhe consultar, conversar, sim. Porque vai vir uma entrevista séria, gente. Tá? Vai vir uma entrevista, não é assim ligar, eu quero, tá? Porque é uma seriedade enorme por trás desse trabalho. Muito obrigado mesmo, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadão. Dr. Mauro Anselmo Alves, muito obrigado mais uma vez, Mauro. Estamos aqui. Obrigado, Martinelli. Ótima, sem dúvida, foi uma ótima entrevista. Um detalhezinho que é um bicho bacana para quem gosta de correr, gente. Eu acabei de falar que eles são muito ativos. Quem quer ter um bicho para acompanhar na corrida, melhor do que um Sarluz, acho pouco provável. É um tamanho adequado, tamanho de pernas. Eles têm muita resistência à corrida e pode ser aproveitado para isso também. Doutora Jaqueline Pena, onde a gente encontra? Muito obrigada, Martinelli. Mais uma vez eu aqui no programa. E agora com essa raça aí que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem, né? Então, mas qualquer coisa, também tem o meu Instagram, que é Jaque Penavete. E eu também estou ajudando o Wagner aí nessa raça aí. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que e agradeço. Vamos marcar, o Dr. Mauro, um programa só com veterinários, como fizemos em 2007. Vale a pena. Tem tantos assuntos, doutora A, doutora Jaque vem de novo, a gente chama a nossa turma aí. Vale a pena sim. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à técnica, TV Cinec, Andréa, a Eli, que está ali no cantinho, o filho da doutora Jaqueline também está ali, nos bastidores. Esqueci o nome, Robert, que veio com Wagner também. Obrigado, está ali o pessoal, obrigado. E na semana que vem, com uma outra raça e uma outra novidade, aqui com o programa Cães em Cena, direto pela TV Cinec. Uma boa noite e obrigado pela audiência. Até mais.